Não deu pra arrastar tudo hoje. Tá bom ali. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre sistemas distribuídos. Então, qual que é a diferença, como a gente utiliza, o que é sistema distribuído, o que é uma arquitetura distribuída, como a gente faz uma migração para uma arquitetura que não é distribuída para uma que é distribuída, né? São várias formas, vários jeitos e receitas de fazer isso. Então a gente vai dar uma olhadinha um pouco sobre arquiteturas distribuídas, tanto para o back-end, né, com microserviços, quanto para o front-end com micro front-end. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. E também falando agora, recadinho, a gente tem a parte de membros ativada no canal. Então, caso você queira, de alguma forma, fortalecer o canal, além do like, além da sua inscrição, tem lá a parte ativada. A gente tem 3 níveis de membership, né? Tem o Gold, o Silver e o Bronze. E aí, cada um vai ter benefícios diferentes ali. E o Gold ali, que é o maiorzinho, a gente tem lives exclusivas, que eu posso, como se fosse uma mentoria, eu abro live, vou conversar com vocês de forma exclusiva, entender problemas, ajudar de alguma forma. Então, fica aí a dica para vocês. Então, legal. Aqui com a nossa famosa Eraser, vamos apagar aqui. Deixa eu fechar o Grammarly. Vídeo, arquitetura distribuída. Que tamanho que tá isso aqui? X large. Então, deixa eu dar mais um zoomzinho aqui na tela. Deixa eu jogar no meio. Deixa eu olhar o OBS aqui. Boa, tá bom a fonte no OBS. Então, legal, vamos lá. Então, antes da gente falar de uma arquitetura distribuída, né, quais são as motivações? Que é muito importante, a gente esquece muito disso aqui. Motivações, razões, respostas, problemas, né? Então, vamos deixar essa fonte aqui menorzinha, um médio, não, ficou muito pequeno. Large ficou bom. E deixa eu trocar a cor para não dar conflito ali com o título. Vamos colocar aqui um azulzinho. Um verdinho. Verdinho ficou melhor. Contraste aí no ABS ficou melhor. O azul ficou meio escuro. Tá. Por que a gente tá falando isso? Porque quando a gente fala de arquitetura distribuída, né, normalmente a gente já associa com microserviços ou microservices, se você quer falar fancy em inglês. A gente está olhando muito no espaço da resposta, né? Então, microserviço é uma resposta, microservice é uma resposta, uma answer. Só que para toda resposta existe pergunta, né? E para toda pergunta ela nasceu de alguma forma, né? Então ela tem uma motivação para existir. Uma pergunta normalmente ela vai querer resolver o problema, né? Então ela tem uma razão, ela tem um motivo, ela tem uma necessidade, ela tem um porquê para ela existir, né? Então aqui um porquê, uma necessidade, né? E quando a gente fala de microserviços, são várias, né? Depende muito do caso de uso, depende muito do contexto, depende muito da empresa, depende muito do projeto, depende de várias coisas. Mas há algumas coisas padrão que a gente pode colocar: escalabilidade, autonomia, deployabilidade, não sei se isso existe, custo também a gente pode colocar, performance a gente pode colocar, como que eu posso colocar? Uma stack poliglota, vamos dizer assim. Calma que eu já vou explicar ponto por ponto aqui, tá? Stack poliglota. Tô tentando lembrar coisas que poderiam ser razões e motivações para começar a pensar em microserviços numa arquitetura distribuída. Tolerância à falha, tolerância à falha, tolerância, nem sei se escreve tolerância assim. Bom, agora vai ficar assim. Recuperabilidade, confiabilidade. Para tudo isso aqui tem palavrinha em inglês, tá, gente? Mas eu vou colocar tudo em português, porque aqui a gente fala
mais em português. E aí depois eu posso colocar em parênteses o inglês ali. Então, por exemplo, reliability, recoverability, sei lá, fault tolerance. Também não lembro certinho, performance, custo, deploy, scalability. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, acho que em geral é isso. Provavelmente tem mais coisas, óbvio que vai ter mais coisas, né? Mas, no geral, a gente pode dizer que é isso, né? Então, o que é escalabilidade, tá? Então, por que a gente fala escalabilidade? Aqui a escalabilidade, ela vai ter vários quesitos. Ela vai ter o quesito técnico e o quesito não técnico. O quesito técnico, né? O que é essa escala? Aqui, ó. Elasticidade. Faltou isso daqui. Então, a escalabilidade, o que quer dizer? Né? O quanto a gente consegue escalar o nosso serviço. Né? Isso quando a gente fala do contexto técnico. Né? E escalar o serviço é o quanto a gente consegue subir novas instâncias. Né? A gente consegue escalar de várias... Aqui tem a escala vertical / horizontal. A escala vertical, a gente vai mexer no hardware. Né? Então a gente vai mexer na máquina. Então, por exemplo, a gente vai colocar mais memória, a gente vai colocar mais CPU, a gente vai colocar mais disco, mais rede, coisas assim. Então, a escala vertical a gente consegue escalar a máquina em si. A escala horizontal, a gente vai adicionar mais máquinas, né? Então a gente não vai escalar hardware, a gente não vai aumentar o poder de uma máquina, a gente vai adicionar mais máquinas. Então, se você tem um servidor rodando essa aplicação, você vai subir mais um. Se você tem 2, só mais um, 3, só mais um, 4, só mais um, 5. Então a gente consegue escalar, né, a aplicação, tanto da forma vertical, onde a gente vai dar mais poder para uma máquina, quanto da forma horizontal, onde a gente vai adicionar mais máquinas para a nossa arquitetura. Elasticidade. O que quer dizer elasticidade? Aqui faltou um ponto, na verdade, né? Aqui faltou a gente falar da escala não técnica. O que é a escala não técnica? É escalar o time, né? A gente fala de pessoas. Então a gente consegue trazer mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas para trabalhar nesse projeto. Por que que calma que depois eu vou falar a diferença para monolito, senão vai ficar muita coisa pra gente vai me falar agora. Então, primeiro eu vou falar tudo isso aqui, depois eu vou comparar, vou falar do monolito, depois eu vou comparar um pro outro, fazer um deparo. Então, elasticidade. O que quer dizer elasticidade? O quanto o nosso sistema ele consegue ser elástico. Ou seja, quando ele consegue atender picos diferentes de demanda. Então, vamos supor que comumente nossa aplicação tem 1000 pessoas simultâneas utilizando ela. Então, vamos supor lá que tem 1000 pessoas que abriu a aplicação, pum, deu um enter e fez uma requisição para nossa aplicação. A elasticidade, ela está no sentido de, beleza, só que o que acontece se 100.000 pessoas do nada acessar a aplicação? Então, o quanto elástica ela tem que ser para atender essa demanda, essa curva, esse pico que vai dar. Isso aqui é muito importante, por exemplo, em eventos, em feriados, né? Por exemplo, Black Friday. Black Friday, se o seu sistema não for escalável e não for elástico, esquece. Ele não vai aguentar, ele vai cair, as pessoas não vão conseguir comprar, vai ficar lento, vai dar erro de processamento, vai dar erro de pagamento, vai acontecer um monte de coisa. Então, numa Black Friday, escalabilidade e elasticidade são requisitos, são características arquiteturais fundamentais, tá? Porque vai ter picos de pessoas acessando, né? Então, na sexta-feira vai todo mundo querer acessar, então, sei lá, vamos supor que de segunda a quinta a média ali foi 1000, foi 10.000. Na sexta-feira vai ser 100.000, 500.000, 1 milhão. Então, o seu sistema tem que ser escalável, tem que ser elástico. E, normalmente, essas duas aqui, elas vão dar juntas, tá? Então, normalmente, você só tem elasticidade se o seu sistema pode ser escalável. Né? E, normalmente, ele só vai ser escalável, não que só, né? Mas, na maioria dos casos, ele vai precisar ser escalável quando houver elasticidades, né? Na real não, porque às vezes pode ser linear, né? Então meio que a escalabilidade, ela pode viver sozinha, né? Mas a elasticidade não. A elasticidade, se o seu sistema não for escalável, ele não vai funcionar, não vai atender. Autonomia. Então, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui a gente pode falar em vários sentidos, tá? Autonomia de time, né? Então, vamos supor que você tem lá um time com 50 pessoas. Cara, para gerenciar manutenção,
deploy, PR, code review, vai ser muito difícil, vai ser muito complexo. Cada vez mais e mais e mais e mais a demanda vai ficar mais difícil, né? Então vocês vão ver que às vezes a quantidade de deploy por dia, de commits por dia, de pairs por dia, ela vai cair, né? Porque essa autonomia ela é muito difícil da gente atender. Então como que a gente faz para um time ser 100% autônomo? Para aquele contexto, para aquele pedaço. Então às vezes a gente vai precisar de microserviços. Deployabilidade. Isso aqui eu acabei de falar, né? Então, como que a gente consegue fazer o deploy sem que ele tenha tanta chance de dar problema, sem que ele tenha tanto impacto, sem que ele tenha tantos riscos? Então, microserviço é uma boa forma de fazer isso, né? Então, ou arquitetura distribuída, né? Que a gente já vai entrar no quesito microserviço ou não. Custos, né? Por que uma arquitetura distribuída, às vezes, ela pode ser mais barata, ou às vezes ela vai ser mais cara, depende muito da demanda, tá? Mas por que às vezes ela pode ser mais barata? Porque para a gente escalar um sistema único, imagine que você tem uma máquina, que essa máquina para usar o seu sistema, ela tem que ter lá, sei lá, 32 GB de RAM e tem que ter 10 núcleos de CPU, 10 cores de CPU. Para você escalar uma outra máquina dessa, o seu sistema hoje, você vai ter que subir uma outra máquina dessa, ou seja, uma outra máquina de 32 GB de RAM e uma outra máquina com 10 cores de CPU. Só que, às vezes, o seu sistema ele só precisa de um pouquinho a mais. Só que para você escalar esse único sistema, ele não consegue rodar numa máquina menor, ele consegue rodar nessa máquina grande. Então você vai ter que subir uma outra máquina desse tamanho. Só que às vezes ele só precisava de 1 GB a mais de memória e 1 core a mais de CPU. Só que a gente subiu 32 de memória e 10 de CPU. Então a gente tem 9 a mais de CPU e a gente tem 31 a mais de memória. Quando a gente fala de uma arquitetura distribuída, a gente consegue escalar só o que a gente precisa. Então é esse pedacinho aqui que precisa escalar? Legal, então vamos escalar só ele. E além disso, né, cada servidor ali, ele vai ser menor. Então, em vez de a gente ter um grande com 32 GB de memória, a gente pode ter, sei lá, 10 pequenos com 500 MB de memória, com 1 GB de memória. Então, a gente pegou algo grande, quebrou em 10, onde cada um vai ter 1 GB, é mais barato do que manter um único de 32, né? Então, e caso a gente precise escalar apenas um ponto, a gente vai escalar só aquele pedacinho, a gente não vai escalar o sistema inteiro. Então, por isso que às vezes o custo é importante, né? Porque às vezes ela pode ser mais barata. Mas caso você precise, caso a sua arquitetura seja muito complexa e você tenha muitos serviços, né? Então, sei lá, eu vou ter que ter 1000 serviços meus rodando. Então aí pode ser que ela fique mais cara. Mas normalmente custos é algo importante, porque é menos caro, não que seja mais barato ou que seja barato, mas é menos caro escalar apenas um serviço pequeno do que você escalar um serviço grande como um todo, sendo que você só precisa de uma parte que seja escalável. As outras tá ok. Performance, então normalmente quando a gente tem lá um sistema fazendo apenas poucas coisas, apenas uma coisa bem feita, isso tende a ser mais rápido, né? Então, em vez dele pegar, rodar toda a arquitetura, todo o processo, todo o código, processar tudo toda hora, então às vezes a performance ela vai ser mais rápida, porque você bate naquele serviço, ele processa, sei lá, ele vai adicionar o produto no carrinho e devolve, adicionar o produto no carrinho e devolve, adicionar o produto no carrinho e devolve, adicionar o produto no carrinho e devolve. Então isso tende a ser mais rápido. Além também porque a demanda dele vai ser menor. Então como a demanda dele vai ser menor, ele vai estar mais ocioso, vamos dizer assim. Então ele tende a ser mais rápido também, né? Então comparado a um sistema que, sei lá, vai ter 1000 requisições por minuto, por segundo. Então vai ter toda hora 1000 requisições, processa 1000, processa 1000, processa 1000, processa 1000. Então isso tem uma demanda muito grande. Então, diferente dessas 1000, por exemplo, se 5 for para adicionar um produto no carrinho de compra. Então, o seu serviço agora, em vez de processar 1000, ele vai processar 5. Então, a performance ela pode ser importante. Stack poliglota. Então, quando você tem um único sistema, o seu sistema ele foi construído numa linguagem, você vai ter que montar essa linguagem. Você não consegue adicionar uma outra linguagem tão facilmente, né, se ela não tem uma hiperabilidade. Não é hiperabilidade. Operabilidade, hiperabilidade, enfim, se ela não consegue operar nesses dois níveis, né? Então, por exemplo, hoje a gente consegue escrever código C e fazer para o Node executar, ok? A gente consegue escrever código Rust e falar para o Node executar, ou a gente consegue ler código C no Rust, né? Então assim como o TypeScript consegue falar com JavaScript, assim como o Kotlin consegue falar com Java. Então a gente tem algumas
esqueci a palavra agora, mas a gente consegue falar, ter essa operabilidade em diferentes linguagens, tá? Porém, a gente não consegue, caso a sua linguagem ela não atenda isso, então, por exemplo, Kotlin, a gente só consegue usar Kotlin ou Java. Para a gente utilizar um C, por exemplo, um Rust, por exemplo, dentro do Kotlin, vai ser um pouco mais chato. Né? Por que vai ser mais chato? Porque a gente vai ter que falar para o Kotlin conversar com essa linguagem. E às vezes pode não ser tão trivial fazer isso em Kotlin. Né? Depende muito da operabilidade que ele vai nos fornecer. Mas, quando a gente tem vários serviços, a gente pode o serviço A utilizar a tecnologia X, serviço B o Y, serviço C Z, sem problema nenhum. Tolerância à falha, né? Por que isso aqui é importante? Porque se a sua arquitetura distribuída ela foi bem desenhada, bem projetada e não é uma arquitetura monolita, uma arquitetura única distribuída, que eu já vou explicar, a tolerância de falha é muito importante. Por quê? Porque se aquele serviço parou, todos os outros vão funcionar. Diferente de uma arquitetura única. Se o seu serviço único quebrar, tudo ali dentro vai parar de funcionar. Ele não vai conseguir processar requisição nenhuma mais. Mas na sua distribuída, se só a parte de usuário, de login, por exemplo, quebrar, todas as pessoas que já estão logadas no sistema, elas vão conseguir continuar utilizando o sistema sem problema nenhum. Né? Então a gente tem essa tolerância de falha melhor. Consequentemente, a recuperabilidade ela vai ser menos complexa, né? Então a gente consegue, se só aquele serviço quebrou, vamos entender o que aquele serviço quebrou, vamos ajustar, vamos recuperar. Às vezes ele mesmo consegue se auto-recuperar, dependendo de como foi construída a infraestrutura, a arquitetura, ou como foi projetado o serviço. E, consequentemente, como a gente tem esses dois aqui muito alto, né, o recovery é muito bom e a tolerância à falha é muito boa, a gente consegue ter mais confiança, mais confiabilidade em rodar o nosso serviço. Então, esses são apenas ideias, são apenas assuntos e tópicos para a gente começar a pensar, né? Então, e como que tudo isso se associa, né? Então, se a gente tiver uma arquitetura que não é distribuída, né? Então, agora, vamos dar nome aos bois aqui, né? Provavelmente vocês já estão ansiosos ou ansiosas. Então, aqui, normalmente, é o microservice, né? Então, normalmente, quando a gente fala de arquitetura, o azul não ficou legal, né? Deixa eu olhar aqui. Acho que o rosa vai ficar melhor, que ele é mais contraste. Então, normalmente, quando a gente fala de arquitetura distribuída, a gente está falando de microserviço. E aí pode ser microserviço, pode ser nanoserviço, e tem um outro. Entre microserviço tem mais um. É microserviço, tem um outro tipo, depois tem um nanoserviço. Né? Mas normalmente a gente vai falar nanoserviço. Nanoservice. Macroservice. Não lembro se é macroservice, macroserviço, mas eu lembro que entre o microserviço e o nano tem mais um lá. Mas normalmente vai ser mais esses dois. Esse outro aqui, por não lembrar, a gente nem utiliza muito, né? E aí o nanoserviço, ele também é muito associado com o tal do serverless. Por que serverless? Porque o microserviço, o que ele faz? Ele vai pegar um grande sistema e ele vai dividir por contextos. Esses contextos, normalmente, eles vão ser subdomínios, que a gente chama. O nanoserviço, ele vai pegar... Ele é uma espécie de microserviço dividido. Então, ele vai pegar o microserviço que já está em contexto e ele vai ser dividido em business capabilities, ou seja, capacidades de negócio. Então, por exemplo, imagina que o seu sistema monolito é um sistema de... Você tem um sistema monolito que é uma loja de... Deixa eu pensar, um domínio aqui, transportadora ou hospital. E aí dentro do hospital você vai ter vários contextos, né? Então você tem a parte do contexto de... Nossa, esqueci, triagem. E você tem o contexto, por exemplo, da avaliação médica. E você também tem o contexto de financeiro, né? Então tem a parte de tesouraria, você tem o contexto de almoxarifado, coisas do hospital ou não. Então tem vários contextos. Então a gente consegue quebrar esses microserviços em vários contextos. Então vamos fazer, vamos colocar aqui, vou dar meus bois. E aí só para fechar, aí quando a gente fala de estudo aqui de back-end, tá, gente? E aí a gente vai ter também o monolito, né? Então, arquitetura distribuída,
Então, distribuída, esses dois aqui. E a gente vai ter a... O que seria uma não distribuída? Não distribuída. Que a gente vai... Normalmente é o monolito. Monolith. E aí tem gente que fala que é monolítica ou monolítico. Monolita, arquitetura monolita, monolítica. Eu normalmente falo monolita, tá? Então, monolita, monolito. Se você fala monolítica, monolítico, ok, a gente tá falando a mesma coisa. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo real aqui agora, então. Então, a gente vai pegar aqui um serviço. Deixa eu fazer no branco agora. Vamos fazer no normal. Então, a gente vai ter lá um sistema para hospital. Monolito. Então, esse sistema para hospital, ele vai ter um servidor, ele vai estar rodando no servidor. Dessa forma. E aí, ele vai, né, vamos colocar aqui um icon, vamos colocar um cloud. Não, eu quero uma nuvenzinha mesmo, não tem um ícone de nuvem. Cloud. Aqui, ó. Beleza. Então ele vai estar lá deployado. Melhor, deixa eu fazer separado, deixa eu fazer aqui diferente. Server. E aí vamos pegar aqui um database, um cylinder. Então, sistema. Nossa, tá gigantesca a fonte, vou colocar small. Ficou muito pequeno, né? Medium. Medium. Large. Large ficou bom. Então, sistema de hospital. E aqui a gente vai aqui banco de dados. Então, normalmente a gente vai ter isso aqui. Isso aqui é uma arquitetura monolito. Então, a gente vai ter o sistema do hospital e tudo que a gente precisa de capacidade de negócio vai estar aqui dentro. Então, por exemplo, vamos pegar umas caixinhas aqui, ó. Vamos pegar uma caixinha agora que eu vou colocar... Não, sem background. Vamos colocar ela em amarelo. Acho que amarelo vai ficar bom. E o texto, a gente vai escrever também em amarelo. Então, a gente vai ter, por exemplo, a parte da triagem. A parte da triagem vai estar aqui dentro. Deixa eu apagar isso aqui agora, que senão vai ficar ruim, que a gente não vai entender nada. Eu já queria explicar. Já serviu o propósito. A gente vai ter também a parte... Ué, calma, seguro conto? Não, seguro ESC. Calma que eu não tô conseguindo duplicar aqui, gente. Aí. Triagem, financeiro. A gente vai ter almoxarifado. A gente vai ter, sei lá, a parte médica. O que mais que a gente pode ter? A gente pode ter a parte de recepção. Aí eu precisaria entender quais são os contextos de um domínio de hospital, que eu não faço ideia. Mas entenda que vai estar tudo aqui. E aí você vai estar rodando nas nuvens, vai ter um servidor único, vai ter um cloud único, a gente acessa lá, vai ter um banco de dados únicos e show de bola. Então, quer dizer o quê? Então quer dizer que a gente não consegue escalar esse monolito? Esse sistema aqui não é escalável? Esse sistema aqui, a gente não consegue fazer nada. O banco de dados também, a gente não consegue escalar? Não. Né? O microserviço, né, uma arquitetura distribuída, ela não vem para ser uma bala de prata, ela não vem para resolver um problema técnico, ela vem para resolver um problema, né, no sentido de diminuir a complexidade dos nossos problemas.
né? Então, a gente só utiliza microserviço ou uma arquitetura distribuída para isso. A gente quer diminuir a complexidade de atingir tudo isso aqui. Então, todas as motivações, todas as razões, todas as vantagens, todos os porquês de utilizar uma arquitetura distribuída, não é porque ela vai resolver 100%, não é porque ela consegue que uma arquitetura não distribuída não consegue. É porque a forma que ela faz, ela vai diminuir a complexidade da gente conseguir fazer isso, né? Então, a gente consegue sim escalar um monolito, não tem problema nenhum. A gente consegue vir aqui e subir mais um servidor. A gente consegue subir mais um servidor. A gente consegue subir mais um servidor. Aí a gente coloca o node balance na frente de tudo isso, né? Ou um proxy reverse que vai atuar como node balance. Então não tem problema nenhum. A gente consegue pegar esse banco de dados aqui e subir várias instâncias dele. Mas o ponto é que começa a ficar, isso começa a tornar difícil, né? Então quando a gente escala aqui, a gente tem que escalar o banco de dados, porque todo mundo vai estar fazendo isso aqui no banco de dados. Isso começa a ficar muito caro, porque provavelmente esse servidor aqui é um servidor que precisa ser um pouco maior em termos de hardware, em termos de capacidade computacional, porque está tudo aqui rodando, então ele vai usar mais memória, ele vai usar mais CPU, ele vai usar mais disco, ele vai usar mais um monte de coisa, né? Então, para a gente conseguir lidar com tolerância à falha, o que a gente faz para se um pontinho aqui quebrar, tudo continuar funcionando? É extremamente mais complexo a gente fazer isso. A stack poliglota, de novo, é extremamente mais complexo para a gente conseguir que esse monolito que foi escrito, por exemplo, em Kotlin consiga falar com C, com Rust, com Java, com C Sharp, com JavaScript, com Node, com tudo que tem no mercado, né? A autonomia é muito mais complexo a gente conseguir dar mais autonomia para os times, a gente conseguir criar nossos boundaries, nossos limites, nossos contextos dentro do sistema. Mas a gente pode construir, por exemplo, um monolito modular, que é que eu não coloquei aqui, ó. Monolito modular. Então, através desse monolito modular, a gente pode conseguir fazer algumas coisas. É extremamente mais complexa a parte de deploy, a parte de diminuir o risco, porque se a gente subir um bug no sistema na versão nova, pode ser que ele vai quebrar o sistema inteiro, né? Não só aquela parte. Então, de novo, entenda que não é que uma arquitetura monolita ela não consegue atender aqueles quesitos. É que, para que ela consiga atender, a complexidade vai ser extremamente maior. Tá? E não quer dizer que vai ser fácil com o microserviço, quer dizer que vai ser menos difícil, né? E além disso, o microserviço ele vai trazer uma série de outros problemas que a gente vai conversar aqui. Então, como que a gente faz para transformar isso aqui numa arquitetura distribuída, né? Então, tem vários passos, tá? Mas o ponto mais importante é, isso é uma jornada, tá, gente? Então, não é em uma semana, não é em um mês, não é talvez em um ano que vocês vão conseguir splitar um sistema grande de monolito para uma arquitetura distribuída com microserviços. Isso demora, isso leva tempo, isso é uma jornada. Então, tem várias estratégias para a gente fazer isso. Então, calma que eu já vou falar da estratégia, mas vamos ver como que isso aqui ficaria no contexto de uma arquitetura distribuída. Então, eu vou copiar tudo isso aqui, vou duplicar, vou jogar para cá. Então, numa arquitetura distribuída bem projetada e final, tá? Não em meio de processo, em transição, mas em final, a gente não vai ter esse sistema aqui, a gente vai ter vários sistemas. Então, esse sistema aqui, ó, ele não vai ser sistema de hospital mais agora. Então, ele vai ser serviço de triagem, banco de dados desse serviço. Então, deixa eu subir aqui. A gente vai ter o que agora? A gente vai ter serviço do financeiro, com o banco de dados dele. A gente vai ter também serviço de almoxarifado. Palavrinha chata de escrever. Tô esquecendo como escreve o português. E serviço de recepção, por exemplo. Não vou colocar todos, senão não vai caber na tela. Então a gente saiu daquele único sistema para isso. E aí, agora tudo que a gente conversou no começo a gente consegue fazer aqui. Né? Então, por exemplo, esse banco de dados aqui pode ser um MongoDB, esse aqui pode ser um Postgres, esse aqui pode ser um MySQL, esse aqui pode ser um Cassandra, por exemplo. Esse serviço aqui pode ser escrito em Java, esse pode ser escrito em Kotlin, esse pode ser escrito em Rust, esse pode ser escrito em Go, o outro pode ser escrito em C Sharp, em Ruby, em Python, seja o que for, qual linguagem você queira utilizar. Tá? A gente quer escalar, então beleza. Então qual o serviço que está tendo mais demanda? Qual o serviço que está tendo uma cacetada de acesso? Almoxarifado? Talvez não. Recepção? Talvez não.
Financeiro, às vezes uma pessoa ou outra tem que fazer uma coisa particular, pagar por conta no hospital, ok. Triagem, pô, toda hora tá vindo gente. Então, beleza, vamos escalar isso aqui. Vamos subir mais 2 instâncias desse. Aí a gente vem e coloca o load balance por cima aqui, só desses 3 serviços aqui. Né? O que é o load balance? O load balance nada mais é do que então, em vez da... Então, por exemplo, igual eu tava aqui, ó. Dessa forma aqui, quando a gente fizer uma aquisição para o serviço, ele vai bater direto nesse serviço. Né? Só que daí, se a gente distribuir ele, e a requisição continuar batendo nesse aqui ainda, esses 2 aqui não servem para nada. A gente subiu e não serve para nada. Então, o que é o load balance? O load balance é um serviço que a gente coloca na frente e ele vai distribuir a carga. Por isso que ele chama load balancer. Então, ele vai ver qual serviço está mais ocioso naquele momento, através de vários algoritmos que ele implementa, né, o load balancer se implementa, e ele vai mandar, beleza, chegou uma requisição, manda para cá. Chegou outra requisição, manda para cá. Nossa, esses 8 aqui já estão processando, manda pro terceiro. Cara, os 3 estão processando, e agora? Ah, manda para cá. Esse aqui terminou? Esse aqui tá processando ainda? Tá, manda pra cá. Esse aqui terminou? Manda pra cá. Esse aqui terminou? Manda pra cá. Esse aqui terminou? Então, assim, o load balance ele vai distribuir, né, a carga entre esses serviços aqui. Então, é isso que ele vai fazer. E o banco de dados também, né? Então, a gente não tem que fazer aquele split, aquela escala gigantesca de unidade. A gente pode vir aqui e só fazer aqui, ó. Então, beleza. O MongoDB é muito bom para fazer escala? Vamos escalar. Então, a gente consegue diminuir uma porrada de complexidade. Porém, um microserviço, ele não vai vir de graça, né? Ele vai ter várias outras complexidades que eu já vou entrar em detalhes num retrato maior. Então, beleza. Então, a gente entendeu motivações, a gente sabe lá sabe o que é um monolito, a gente viu aqui como a gente consegue construir um monolito, a gente viu como seria mais ou menos um microserviço, uma arquitetura distribuída. Só que como que a gente faz para sair disso para isso? Né? Aí aqui, de novo, é uma jornada extremamente complexa. Tem empresas que começam esse plano aqui, começa essa jornada e nunca acaba. Então, qual é o ponto? Tem várias estratégias, nenhuma delas é a bala de prata, nenhuma é a solução, cada uma vai ter as suas diferentes desafios e o seu diferente tempo de jornada. Né? Então, para chegar no destino final, ele vai ser diferente. Primeiro ponto, às vezes vocês podem querer arrumar a casa. O que isso quer dizer? Imagina que vocês vêm aqui no monolito e não está claro quais são os contextos, quais são os domínios, quais são os subdomínios, quais são os boundaries, as restrições, as barreiras entre um serviço e outro. Então, se no monolito não está claro, como que a gente vai pegar isso aqui e vai extrair para um serviço à parte? Não tem como, não faz sentido. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a gente vir aqui no monolito de alguma forma definir esses contextos. Né? Então, seja criando uma pasta, um package diferente. Então, eu vou criar uma pasta lá no meu sistema que eu vou chamar de triagem. Eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de financeiro. É tudo que é do financeiro eu jogo lá, tudo que é triagem eu jogo lá. E aí eu vou falar, e uma pasta pode importar arquivo de outra, não tem problema. Então, por exemplo, o jogar é um arquivo, o arquivo vai estar lá. Então, um arquivo Java, um arquivo Kotlin, vai estar tudo nessa pasta aqui. E caso o almoxarifado precise dessa pasta, a gente pode fazer injeção de dependência, a gente pode importar pacote direto, aí tem várias formas de fazer isso. Mas o ponto é, a gente não consegue começar a jornada se a gente não souber quais são os contextos, quais são os subdomínios, quais são as barreiras entre os diferentes contextos do nosso monolito, nosso grande sistema. Por quê? Porque no futuro, quando a gente tiver essa definição, cada um desse aqui é um microserviço em potencial. Não quer dizer que ele vai ser um microserviço, mas eles têm um potencial para ser um microserviço. Então, legal. Fizemos isso, fizemos o dever de casa, agora tá claro. Olhamos o monolito e entendemos. Tá, esse monolito aqui ele tem esse domínio grande, só que dentro dele a gente consegue enxergar esse subdomínio, esse subdomínio, esse subdomínio, esse subdomínio. De novo, não importa como, mas a gente precisa enxergar. Seja criando uma pasta com todos os arquivos lá dentro ou não. Show de bola, fizemos isso. Agora qual é o processo? Aí o processo tem várias formas de a gente fazer isso. A primeira forma é funcionalidades novas, a gente cria nesse serviço novo, então a gente não vai mexer mais nada aqui, não, a gente vai adicionar nada novo aqui, tudo que é novo a gente vai jogar para cá. Beleza? Então esse é um ponto. E aí esse serviço aqui, se ele precisar falar de conversar, pegar alguma informação, a gente pode acessar esse banco de dados direto, ou ele pode chamar esse serviço aqui de triagem direto, tá? Então,
Então vamos lá, vamos fazer aqui um plano aqui de ação, tá? Vamos pegar aqui, deixa eu copiar isso aqui, vamos jogar para cá. Deu 35 minutos de vídeo já, e eu tô no back-end ainda. Provavelmente eu não vou conseguir falar do front-end. Tá, então, sistema de hospital. Então, esse aqui é o monolito. Então, a gente foi lá, definimos um plano. Depois, o que a gente fez? A gente vai pegar esse... E aqui, até então, é um banco de dados único, tá? Então, eles estão falando com esse banco de dados aqui. Aí a gente vai puxar esse carinha para cá. Então, a gente vai criar esse serviço. Porém, esse carinha aqui, ele vai conversar com esse banco de dados aqui. Não tem problema. Ou ele vai falar, vamos dar uma requisição para esse sistema aqui. No caso, ele vai mandar para falar com alguma coisa dessa triagem, ou do financeiro, do almoxarifado, seja qual for. Então ele vai falar com um monolito, ou seja, uma requisição HTTP mesmo. A gente faz lá um GET, um POST, para aquele por endereço do monolito, pega a resposta, faz o que precisa fazer, ou de fato acessa o banco de dados do monolito. E aí a gente pode começar migrando só o que é novo. Né? Então tudo que é antigo, bug, funcionalidade antiga, a gente faz tudo aqui. Mas o que é novo, né? Então a gente começa a migrar novas funcionalidades. O que são essas novas funcionalidades? É endpoint novo. A gente quer criar um endpoint novo de triagem para conseguir pegar qual foi a última pessoa que passou na triagem. Vamos supor que não tenha isso. Então, em vez da gente ir lá criar todo esse endpoint, a configuração na triagem, a gente vai criar um serviço novo. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, né? Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é a gente começar a migrar coisas daqui para cá. Então, funcionalidades existentes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai pegar, por exemplo, triagem. Então, a gente quer salvar todas as informações da pessoa na triagem, que hoje está aqui. Então, beleza, então, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar essa funcionalidade nesse serviço. Então, bom, como que eu posso fazer isso? Que agora está ficando complexa a coisa aqui. Vamos duplicar aqui. Vamos colocar mais uma setinha desse aqui para cá. A seta ficou amarela agora, vamos deixar ela branca. E aí é começar a migrar funcionalidades existentes. Então, legal. E aí o que a gente faz? A gente migra. Então a gente simplesmente vai lá e reescreve. É um post, tem que cadastrar a pessoa, beleza, tá nessa tabela, então a gente reescreve. Só que qual que é o ponto? A gente reescreveu, a gente vai ver aqui, desabilitar aqui, chamar aqui? Não. Ou sim, depende da situação. Mas não necessariamente a gente precisa fazer isso. A gente pode fazer de várias formas esse rollout, tá? Ele pode ser progressivo. E quais são as formas? Deixa eu colocar aqui em branco. Primeira, o monolito vai duplicar a requisição para o novo serviço. Ou seja, quando chegar uma requisição de post ali para o nosso monolito, na parte de triagem, ele vai fazer o processo, só que ele vai pegar essa mesma requisição e vai mandar para cá. É a mesma coisa. Então faz um outro, pega o bar que chegou aqui, pega todos os parâmetros, faz um post, só troca o endereço, só troca o URL e manda para cá. Show. Aí esse monolito, o que ele vai fazer? E nesse caso, a gente seria muito bom que a gente tenha um banco de dados separado, porque senão a gente vai duplicar o dado aqui, tá, gente? Então não faça, pelo amor de Deus, no mesmo banco de dados. Façam isso no banco de dados separado. Vou até tirar aqui, ó. Para não... Né, pode ser um banco de dados, pode ser uma cópia daquele banco de dados. Então faça uma cópia desse banco de dados para cá, num staging, num ambiente separado ali. Então, sei lá, staging. E senão vocês vão ter dado duplicado. E aí, beleza. Duplicou.
Segundo passo, começa a direcionar X porcentagem das requisições para o novo serviço. Então, de 10 requisições, 10% é para o serviço novo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que de 10%, de 10 requisições, 10%, uma vai para lá. Então, 9 no antigo, uma para o novo. 9 no antigo, uma para o novo. 9 no antigo, uma para o novo. Então, a gente deixa de duplicar, a gente passa a mandar para o novo. Aí, nessa situação, o novo, né, pode falar com o banco de dados. Aliás, ele deve falar com esse banco de dados. Isso aqui, gente, é só para a gente entender se está tudo ok. Né? Por que está tudo ok? Porque o retrato desse banco de dados tem que ser o mesmo desse. Então, se aqui chegou 10 requisições para 10 pessoas passarem pela triagem, aqui tem que ter 10. Mas se as 10 pessoas falou que elas estavam com febre de 38 graus, as 10 pessoas têm que ter falado com febre de 38 graus. Isso aqui é só para a gente ver se as regras de negócio, as lógicas, seus comportamentos estão corretos. Uma vez que a gente validou, está correto, a gente não precisa disso aqui. A gente pode vir e matar isso aqui. E aí a gente começa a, de fato, mandar ali para o banco de dados de produção, o banco de dados do monolito. Né? Por quê? Porque agora não vai ser duplicado, agora a gente vai dividir as requisições. Ué, cadê o meu... Nossa senhora, paguei coisa que eu não devia aqui, né? Aqui. Para o novo serviço. E vai chegar um momento que a gente vai desligar o endpoint do monolito. E depois a gente vai remover o código do monolito. Então, mais ou menos um processo smooth, né, suave, progressivo, que não cause muita dor de cabeça. É assim, primeiro duplicou, deixou uma semana duplicando, compara a banco de dados, tira snapshot aqui, tira snapshot aqui. Se aqui tem 1000 pessoas, aqui tem que ter 1000 pessoas. Se aqui tem 1000 Mateus, aqui tem que ter 1000 Mateus. Se aqui os 1000 Mateus falou que tem febre de 38 graus, aqui os 1000 Mateus tem que estar com febre de 38 graus também. Depois começa a dividir a carga. Então divide, manda um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Ah, tem uma quarta etapa aqui. Na verdade, calma. Aumentar a porcentagem de forma progressiva até que atinja os 100%. Então, mandamos 10%, tudo ok, uma semana, 100%, sem erro, sem problema, sobe mais 10, 20%, sobe mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Vai chegar uma hora que, sei lá, em 2 meses ou 1 mês, depende da estratégia, 100% das requisições para serviço novo. Legal, 100% do serviço novo, tá funcionando, faz 15 dias, faz 1 mês, não teve problema nenhum. Então, vamos lá e desliga o endpoint antigo. Por que desligar só depois? Porque caso dê algum problema, a gente só faz um rollback. Então a gente faz um chaveamento, a gente tira a regra da porcentagem de 100% e a gente manda para o monolito de volta. Mas caso passou 1 semana, 15 dias, não tem problema nenhum, vai lá e mata o monolito, desliga aquele endpoint. Né, bloqueia. Então, quando alguém chegar com uma requisição para aquele endpoint, a gente põe uma regra ali no proxy, no load balance, no gateway, que vai retornar um 302 e não vai processar, para ter a certeza que não vai bater naquele endpoint antigo. E depois a gente vai lá e mata o código, porque não vai fazer sentido mais manter esse código. Então, isso é uma forma da gente fazer a migração. E aí, tudo que eu expliquei para vocês aqui, isso se chama... Cadê o texto? Stronger... Fig, Stronger Pattern. Deixa eu ver aqui. Microservice Stronger Pattern. Stronger Application. Deixa eu só ver se. Deixa eu só confirmar se é isso. Stronger Fig, esse aqui mesmo. Vamos ver aqui na Amazon. Strong Fig Pattern. É muita palavra-chave pra gente lembrar, gente. Nossa senhora. Tá, proxy, novo serviço, não sei o que lá, anti-corruption layer, sincronização de dados, migração de serviço, é exatamente isso. Então é o tal do Stronger
fig pattern. Então, tudo que eu expliquei para vocês aqui, né, essa regra das funcionalidades existentes, ó, é esse tal de stronger fig pattern. Tá, deixa eu ver se tem mais algum ponto que a gente precisa conversar que é importante. Então, até então, ele vai estar consumindo mais banco de dados e tal. Qual que é o próximo passo daqui, né? Então, o próximo passo é a gente começar, de fato, a quebrar os outros serviços, né? Então, a gente fala, pô, Matheus, beleza. Mas e um serviço que precisa falar com o outro? O que eu faço? Né? Então, vamos supor que agora a gente migrou 100% do serviço de triagem, ou a funcionalidade que a gente migrou precisa falar, tá? Então vamos matar aqui. Tá, então pode ser no contexto de 100% migrado ou não. Mas vamos supor que o serviço de triagem, ele precisa falar, ele precisa pegar um dado ali da médica. Então, pô, eu quero saber qual vai ser a médica disponível que eu vou direcionar esse paciente que acabou de fazer a triagem. O que a gente faz? Né? Então, isso aqui tá tendo um banco de dados único até então. A gente vai andando para cá. Eu estou resumindo uma porrada de livro aqui para vocês em 46 minutos, hein, gente? Tentando resumir, na verdade, né? Que é um assunto extremamente complexo, longo e extenso. O que a gente faz? Temos várias formas de fazer isso. Eu já comentei todas elas. A primeira é, beleza, então o serviço de triagem precisa ver qual é o médico disponível. Ele pode falar com o banco de dados direto. Então vai lá, conecta o banco de dados e fala com ele. Ou ele pode vir aqui e pedir para médica. Pro serviço ele pode mandar uma requisição aqui para o monolito, para o endpoint, para o contexto da médica aqui, do serviço de médica. E aí ele vai receber uma resposta e isso vai processar. Ah, Matheus, mas você não falou que o microserviço tem que ser autônomo, que se quebrar um, não pode quebrar outro? Nesse caso, se o microserviço de medicina aqui quebrar, o triagem não vai funcionar, porque ele vai fazer uma requisição. Sim, realmente. Mas entendam que isso é necessário, é um meio para um fim. Tá? Não tem como a gente fazer uma migração do zero para o design dos sonhos absoluto de uma hora para outra. Não tem como, gente. Em algum momento vocês vão ter que fazer coisas que a gente não deve. Em algum momento a gente vai ter que fazer coisas que a arquitetura distribuída ela fala que não é para fazer. Mas a gente precisa fazer para que a gente consiga, em algum momento, deixar de fazer. Né? Não tem como. Então, em algum momento, esse serviço aqui ele vai ter que se comunicar com uma requisição HTTP de forma síncrona com o monolito. Ou ele vai ter que buscar dados do banco de dados do monolito. Ponto. É fato. Não tem como a gente fazer isso de uma forma que ele não converse. Né? É um meio para um fim. Tá? Então, isso é que fique claro. Show de bola. Qual que é a próxima etapa? O serviço está migrado, mas ele ainda está falando com o banco de dados antigo. Então, pô, vamos começar a distribuir a camada de dados. Então, agora, em vez dele falar naquele ali, ele vai ter o banco de dados. Opa, não estou conseguindo duplicar. Aí, ele vai ter o banco de dados dele. E ele vai falar com esse banco de dados aqui. Tá? E aí aqui agora pode ser que ainda tenha necessidade dele falar com o serviço, mas não com o banco de dados antigo. Como que a gente faz essa migração? Essa migração ela pode ser feita de várias formas. A primeira, tá? Deixa eu começar a colocar um texto aqui. Então, primeira coisa, isso aqui vai ser muito parecido com o que a gente viu ali na questão de migração do serviço. Então, primeiro escreva no monolito e no banco de dados. Então, primeira coisa, vai escrever nos dois. Então, chegou uma requisição para o serviço, escreve aqui, 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 escreve aqui. Ponto. Segundo, escreva e leia, tá? Escreva e leia. Calma, escreva no monolito no número de dados, mas leia do monolito. Ou seja, a gente vai salvar nos dois bancos de dados. Pum, salva. Só que a parte de leitura a gente vai continuar lendo do banco de dados antigo. Então, lendo antigo, fica lendo do banco de dados antigo. Segundo passo, continue salvando nos dois, mas começa a ler do novo.
Então salva nos dois. Salva, 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 mas começa a ler daqui do novo. Lê do novo, 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 lê do novo. Terceiro passo, e provavelmente o último, ou melhor, comece, o último não, deixe de salvar no antigo e salve barra leia apenas do novo. Então agora a gente já está só salvando lendo novo, salvando lendo novo, salvando lendo novo. E o último passo. Na verdade, não tem último passo. O último passo é matar a camada de dados do antigo. Ou melhor, não pode matar, não. Pera aí, tem um passo aqui que agora que eu lembrei. É realizar a migração dos dados em não sincronia para o novo e matar camadas do antigo. Porque assim, a gente começou a salvar nos dois a partir de um tempo, a partir de um momento num tempo. Só que daquele momento para trás, tá tudo aqui ainda. Se a gente for matar aqui, a gente perdeu, fudeu. Então o que a gente faz? Começa do futuro para frente, usa o novo, faz esse processo que eu acabei de explicar para vocês. Só que antes de matar o antigo, a gente tem que entender, tá, qual é o dia do primeiro registro daqui? X. Então, daquele para trás, a gente sabe quais são os dados que estão faltando. Então, a gente faz uma migração. E a migração pode ser um script. Lê daqui, salva aqui, lê daqui, salva aqui, acabou. De forma paginada, bonitinho, para não sobrecarregar esse banco, né? Você não vai pegar 1 milhão de dados aqui. Você pode pegar, por exemplo, de 100, de 1.000 em 1.000, 10.000 em 10.000. Então, pega 10.000, lê, pega 10.000, lê, pega 10.000, lê, pega 10.000, lê. E aí você não apaga, você coloca uma coluna, por exemplo, migrado, um true ou false. Aí depois você vai lá e deleta tudo que foi migrado. Né? Então tem várias formas de fazer isso. Então vamos colocar aqui, ó. Script, leia de forma paginada, sete uma coluna booleana para dados migrados, com sucesso, delete todos os trues e depois mata a camada de dados. Legal, show de bola. Mas a gente ainda tem um problema. Então a gente resolveu a camada de dados, resolveu o serviço, mas a gente tem um problema que ele ainda está comunicando. Está comunicando com esse serviço aqui. Como que a gente faz para ele deixar de comunicar com esse serviço? E agora? O que a gente vai fazer? Temos várias formas de fazer isso, tá? Primeiro ponto, né? O ponto é, por que ele está comunicando com o serviço? Porque ele precisa de informações desse serviço. Então agora o que a gente tem que começar a fazer? A gente tem que, além de distribuir a aplicação, a gente tem que começar a distribuir a camada de dados, né? Ou seja, a gente vai vir aqui numa outra etapa e a gente quer matar isso aqui, ó. Então não fala com ele mais. Não fala. Não tenha, seja 100% autônomo agora. Só que daí, como que a gente vai fazer para pegar as informações daqui ou falar com esse serviço aqui? A gente começa a trabalhar com evento. Então, sei lá, tem uma coisa de evento aqui. Nossa senhora. Pub, sub, kiwi, fila, não tem nada. Tubo, cone, tópico. Ué, era para ter uma fila aqui, kiwi. Enfim, a gente precisaria, vamos colocar aqui, isso aqui, esse amarelinho. Tá, fila. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a disparar eventos. Então, esse serviço de medicina, ele vai disparar um evento para cá. Esse serviço vai ouvir esse evento. E uma vez que ele ouvir esse evento, ele vai pegar a informação e vai replicar aqui. Tá? Tudo isso que eu falei, tem vários terminhos técnicos aqui agora, tá? Então, temos aqui o Event State, Event Carrier State. Temos o Local Cache. Temos o Denormalized Database. Temos aqui Integration Events.
Que mais aqui? Eu acho que é só isso. O que cada um quer dizer? Evento de integração, né? Esse evento de medicina, eu tenho vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre eventos de migração e de domínio, qual é a diferença de um para o outro, tá? Vou deixar aqui em cima no cardzinho. Ele vai disparar um evento de migração. O que é um evento de migração? É, por exemplo, imagina que o médico chegou lá, ou uma médica chegou no hospital e está pronta para trabalhar. Então, esse evento é tipo assim, estou pronta, é um evento de integração, é um fluxo de negócio, é uma capacidade de negócio, é algo que a médica fez no mundo real, é um evento do mundo real, né, do domínio da médica. Então, estou aqui na minha cadeira, estou trabalhando, estou online. Então, a gente dispara, né, e aí como que a gente vai passar as informações? Qual médica que é? Quem é a médica? A gente utiliza esse Event Carrier State, que é um evento que ele vai carregar estado. E o que ele vai carregar estado? Qual é o estado que ele vai carregar? O estado que é pertinente para esse evento. Então, se é um evento da médica estar pronta para trabalhar, a gente pode compartilhar ali informações do domínio da médica, né? Da entidade médica. Se é informações, por exemplo, da recepção, que uma pessoa acabou de chegar no hospital, precisa fazer triagem, aqui vai ter informações, né, perante a paciente, né, perante a pessoa que está ali querendo fazer a triagem. Então, vai variar de acordo com o contexto do evento, vão ter contexto e as informações diferentes. Local cache, o que é esse local cache? Esse local cache é porque o dado vai estar distribuído. Não, então, um dado que aqui, a fonte real é aqui. Esse aqui é o banco de dados real. Só que a gente está duplicando, a gente está distribuindo dado. E quando a gente duplica e distribui dado, normalmente a gente chama isso aqui de local cache, que é um cachezinho que tem informação replicada do contexto da médica ou do contexto de recepção, só para que esse serviço aqui seja autônomo. Então, se esse aqui quebrar agora, não tem problema. As informações que eu preciso estão aqui. Eu já recebi as informações, eu dupliquei, né? Eu cachei as informações. Então, a gente não tem que bater aqui. E o banco de dados denormalizado é porque existe aquelas regras formais lá, né? Tipo 1, 2, 3 lá do banco de dados. E quando a gente começa a trabalhar com arquitetura distribuída, a gente tem que desnormalizar o banco. Ou seja, os dados que estão aqui, a gente vai mandar para cá, a gente pode criar views materializadas. Então tem vídeo no meu canal também que eu falei qual é a diferença de view normal e view materializada. Vou deixar aqui em cima também e na descrição do vídeo. Então a gente precisa começar a criar essas views materializadas para a gente denormalizar o banco de dados. Vai ter muita parte de evento, e aqui a parte de evento tem várias formas de fazer isso. Tem RabbitMQ, tem Kafka, tem uns Apache Pulsar, por exemplo, tem um monte, mas o Kafka e o Rabbit, eles meio que são opções extremamente boas, principalmente o Kafka, né? Uma outra forma que às vezes as pessoas fazem é o tal do CDC, né? O Change Data Capture, CDC. O que é esse CDC? Esse CDC é um recurso que os próprios bancos de dados implementam, né, no qual a gente vai ouvir todos os eventos aqui todas as escritas para uma tabela e a gente publica o evento para ela. Então, por exemplo, no caso da médica, imagina tem uma tabela aqui que chama médicas, né, ou doctors. A tabela doctors, ela recebeu uma escrita, um insert. Esse CDC, ele vai ouvir esse insert na tabela Doctors, vai publicar um evento na fila e esse evento cai aqui no serviço de triagem. Então a gente deixa de trabalhar com evento de integração, a gente começa a trabalhar com ouvir o banco de dados. Tem essas vantagens, de novo, não existe certo e errado é subjetivo, né? Mas também é uma forma de fazer isso. É uma tecnologia muito famosa, é o Debezium, que ele faz justamente com o Kafka. O Debezium, ele pluga no seu banco de dados, você coloca um driver no banco de dados seu lá, e ele começa a ouvir tudo que está acontecendo no seu banco de dados. E aí ele começa a disparar isso em tópicos do Kafka, e você consegue consumir e replicar, salvar essas informações, né? O problema é que você fica muito acoplado, você tem muito conhecimento, você fica muito... Você sabe, o seu serviço vai saber coisas que ele não precisa saber. Então ele vai ter várias informações que ele não precisa ter, saber coisas que ele não quer. Então, com o evento de integração, as coisas ficam mais desacopladas, as coisas ficam mais... o design ele fica mais escalável, mais robusto, mais confiável, né? E mais evoluível, mais flexível. Então, normalmente tentem fazer assim, tá? Esse CDC aqui, talvez... seja mais importante em alguma situação ou outra, mas quanto mais vocês puderem fazer dessa forma aqui, melhor. Outra coisa que vocês podem falar, tá, mas e aí, como é que eu começo a trabalhar com escrita no banco de dados distribuída? Então imagina que um fluxo de negócio, ele precise, vamos fazer um fluxo de negócio aqui, ó. Então imagina que um fluxo de negócio, então, realizar compra no e-commerce.
Esse fluxo de negócio aqui, imagine que ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que baixar o item no estoque. Ele vai ter que processar o pagamento. Ele vai ter que enviar para a distribuidora. Ele vai ter que notificar a pessoa. Então tem várias coisas que ele tem que fazer, né? Então ele vai ter que fazer isso, depois ele vai ter que fazer isso, depois ele vai ter que fazer isso, depois ele vai ter que fazer isso. Como que a gente faz para todo... Imagina que cada serviço, cada um disso aqui é um serviço separado. Então a gente vai ter o serviço de... deixa eu pegar aqui o serviço. Então a gente vai ter o serviço de armazém. A gente vai ter o serviço de pagamento. A gente vai ter o serviço de despacho, sei lá. Despacho ou expedição, enfim. E a gente vai ter também o serviço de notificação. Como que a gente faz para resolver isso aqui? Aqui tem várias formas de fazer isso, né? Uma que vocês podem ver na internet, de novo, falando um pouquinho dos termos técnicos, é o tal do Two-Phase Commit, que é o D2C, é o 2PC, se não me engano. Two-Phase Commit. E além de Two-Phase Commit tem um outro, mas vou deixar só o Two-Phase Commit porque o outro eu não lembro e também o outro nem é muito utilizado e mencionado. Além dele, vai ter o tal do Saga. E além do tal do Saga, a gente pode falar de Outbox Pattern. Outbox / Inbox. Transactional Pattern. Então são coisinhas que a gente vai falar aqui agora. E ali dentro do Saga a gente vai falar de Orchestrator e coreografia. Isso tudo é para tentar resolver esse problema, tá? Two-Phase Commit. Basicamente é a gente fazer um commit distribuído. Né? Tem um recurso do banco de dados, a gente vai fazer um commit para cá, faz um commit para cá, faz um commit para cá. E se esse commit der algum problema, a gente vai ter que fazer o rollback em todos os lugares. Isso aqui esquece, tá? Eu só estou mencionando aqui porque em todos os livros praticamente vocês vão encontrar isso aqui ser mencionado, mas também em todos os livros isso aqui vai falar para você ser evitado. Além disso, tem o Saga, é o mais indicado aqui em todos os livros para resolver esse problema aqui. E o que é o Saga? O Saga é um serviço que ele vai ser, é um padrão que ele vai, deixa eu até colocar aqui, ó, Saga Pattern. Ele é um padrão que vai resolver esse problema. E ele vai ter duas formas de fazer isso. A primeira é de forma de orquestrador. Então, orquestrador é exatamente como está aqui, ó. Então, imagina que isso aqui é um serviço que quando a gente pediu para comprar, para realizar a compra, a pessoa clicou no botãozinho finalizar compra, a gente mandou uma requisição para cá. Esse aqui é um serviço que é o Saga. O que ele faz? Ele, como orquestrador, ele vai mandar uma requisição para cá. Então, olha, baixa do estoque. E ele vai guardar uma resposta. Baixei, devolve para cá. O que ele vai fazer agora? Beleza, agora processo de pagamento. Processei, deu certo. Envia para a distribuidora, deu certo, volta para cá. Notifica a pessoa, deu certo, volta para cá. Então ele vai orquestrar todo esse fluxo. E aí, se por exemplo der erro aqui, então se não é que foi enviado para o transportador, deu erro, o que ele faz? Ele vai disparar ações compensatórias. O que é essa ação compensatória? É o contrário do que ele fez no passo anterior. Então, se aquele processou o pagamento, a gente vai ter que estornar. Se aqui ele baixou o estoque, a gente vai ter que subir o estoque. Se a gente aqui ele enviou para o transportador, a gente vai ter que cancelar esse envio. Entendeu? Então o orquestrador ele vai ser responsável por controlar todo esse fluxo. Na forma da coreografia, como que funciona? Cada serviço vai falar um com o outro. Né? Então o serviço de estoque vai disparar um evento que esse aqui está escutando, vai disparar, esse aqui dispara um evento que está escutando, esse aqui dispara um evento que esse aqui está escutando. Então, por exemplo, né? Ele vai, o baixar estoque, ele vai falar assim, ó, estoque baixado. Então ele dispara um evento.
Aí o serviço de processamento, ele tá ouvindo esse evento aqui. Ele ouviu, opa, baixou o estoque, minha vez de começar a fazer. Vou fazer. Aí ele falou, aí ele vai disparar um outro evento. Então, estoque pagamento efetuado, confirmado, por exemplo, pagamento confirmado. Aí precisa entender qual é o nome que o negócio, o domínio, as pessoas de negócio, o domínio dá para esse evento. Aí a gente coloca aqui para refletir. E por aí vai. Então esse aqui dispara no evento, esse aqui escuta, esse aqui dispara no evento, esse aqui escuta, e dessa forma segue. Porém, se esse aqui der um problema, ele vai disparar um evento que pagamento deu erro, pagamento negado. E aí, esse serviço aqui vai estar ouvindo esse pagamento negado. Se ele receber esse pagamento negado, ele vai disparar a sua ação compensatória e vai fazer o processo ao contrário, que é estornar a compra. E ele vai falar compra estornada. Esse estoque vai estar ouvindo esse evento de compra estornada e ele vai aumentar o estoque. Então entenda que a gente tem todas essas questões, né? E esse aqui, ele pode fazer tanto de forma direta, tá? Realizando requisições HTTP síncronas para cá, realiza, espera, realiza, espera, realiza, espera, realiza, espera. Ou ele pode ser responsável por apenas ele disparar os eventos necessários aqui. Então ele vai disparar um evento, né, que no caso vai ser um comando, né? Eu também tem vídeo no meu canal que eu falo qual é a diferença de evento e comando, deixar um cardzinho aqui em cima e um link na descrição. Mas ele vai disparar, por exemplo, ó, baixar estoque. Aí ele vai estar, esse aqui está ouvindo esse comando, que é um evento, né? Só muda o termo ali. Recebeu, chegou, beleza. Deu certo, baixei, aí ele vai disparar para cá. E aí ele está ouvindo esse aqui. Ele ouviu isso aqui, deu certo, ele vai disparar um outro comando para cá. Então, por exemplo, realizar pagamento. Realizou o pagamento, ele vai disparar esse evento, não um comando, porque é um evento algo que aconteceu. Ele vai ouvir esse aqui e vai disparar um comando para cá, né? Então, basicamente, essa é a forma. E aí uma coisa que vocês podem estar pensando é, tá, mas como que eu faço então para controlar os meus dados? Então vamos supor que eu fiz a requisição do banco de dados e ela salvou, ela deu certo, só que eu fui processar o evento e deu erro. Ou ao contrário, ou eu deu erro na hora de salvar o banco de dados, mas eu publiquei o evento. Então como que eu faço para sempre garantir que a camada de dados está em sincronia com o evento? Ou seja, o evento só foi disparado quando esses dados realmente for salvo. Deu certo, está lá no meu banco de dados, tá ok, tá válido. Aí vem o tal do Outbox e o Inbox Transacional Pattern. O que isso quer dizer? Quer dizer que no banco de dados, pode ser nesse banco de dados, pode ser no banco de dados separado, a gente vai ter uma tabela com os eventos que precisam ser disparados, né? Então, por exemplo, chegou ali o estoque foi baixado. Então, quando o estoque foi baixado, a gente vai fazer um update da tabela no banco de dados. Quando o update for realizado e der certo, a gente faz um insert numa tabela de eventos do banco de dados, pode ser qualquer nome, né? Pode ser, por exemplo, stock underline events ou coisa assim, qualquer nome, gente. E aí a gente salva lá esse banco de dados. A gente faz um insert nessa tabela para esse evento. Só que a gente vai ter um job, né, uma tarefa em background, uma task rodando, sempre pegando os últimos eventos que não foram processados. Porque a gente vai ter ou a gente pode ter uma coluna booleana com true ou falso, ou a gente pode simplesmente pegar todos os eventos que estão nessa tabela. E aí a gente pega tudo que está nessa tabela, lê, processa, manda para a fila. Pô, mandei para a fila, seja Kafka, RabbitMQ, deu certo, a gente vai lá e apaga. Ou a gente vai lá e marca como true, como enviado, como processado. A vantagem de ter a tabela ali com true ou false é porque tudo vai estar ali, é mais fácil, é só fazer update, insert, update, insert, update, insert, acabou. A desvantagem é que a tabela vai ficar gigantesca. Então vai chegar uma hora que vai pegar esses dados, vai começar a ficar muito lento. Então o que a gente pode fazer, a gente pode trabalhar com com dado quente e dado frio, né? O hot data e o cold data. Que aí basicamente a gente vai ter duas tabelas de evento. Uma tabela que mantém o evento que não foi enviado e uma tabela que mantém o que foi enviado. Isso é um pouco mais chato, porque a gente vai ter que, quando der certo o processamento da fila, a gente vai ter que fazer um delete aqui e um insert em outro lugar. Delete, insert, tá? Aí vai ficar update, delete, insert, update, delete, insert. Então, depende muito como é que é o caso. E aí o que vocês salvam nessa tabela? Vocês têm que salvar tudo que é importante para o domínio. Então, por evento, quer dizer. Então, tudo que vocês precisam mandar para o evento ou para o comando, vocês têm que pôr nessa tabela. Ah, preciso mandar o dados. Então, coloca lá uma coluna, um JSONB. Ou coloca em várias colunas separadas, não é problema. Ah, preciso mandar qual é o contexto. Põe lá na coluna. Precisa mandar qual é o evento, põe lá na coluna. Precisa mandar a data, sei que lá, põe lá na coluna.
Então a gente consegue fazer tudo isso. Precisa mandar uma requisição de compensatória. O ID da requisição, coloca lá também, pra gente conseguir fazer todo o track, todo o tracing, né? Então a gente pode fazer dessa forma. E aí realmente fica 100%, porque aí o evento só vai ser disparado depois que o dado for escrito. Então tem esse padrãozinho outbox e inbox. Deixa eu ver se faltou mais algum ponto para me abranger aqui de microserviço. E realmente esse vídeo aqui eu achei que dava pra fazer no front-end também, mas só no back-end é muita coisa, né? Olha isso, o tanto de caixinha. De novo, eu resumi muitos e muitos e muitos livros aqui para vocês que vão falar tudo isso. Bom, eu não lembro se falta mais alguma coisa eu falar. Já é 10 horas da noite, faz 1h10 que eu tô gravando. Então espero ter atendido todos os contextos, ter tirado todas as dúvidas de vocês desses serviços, do que é microserviço, como subir, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, como fazer o processo, quais são os desafios. Falar em desafio, lembrando uma coisa. Quais são os desafios, tá? Desafios que vocês podem enfrentar. Rede, principalmente nesse estágio, né? A rede é algo totalmente inconfiável. Então pode ser que a gente vai perder pacote, a gente perde requisição, né? Porque tudo isso aqui é chamado HTTP, né? Porque o que é um microserviço? É a mesma coisa que o seu serviço está rodando, só que pense no seu serviço menor. É a mesma coisa. É uma aplicaçãozinha que está rodando, que está recebendo requisições, num lugarzinho, no endereço, num cluster, no Kubernetes, seja qual for, no EC2, qual for no mesmo lugar que está rodando. Né? O microserviço o que é? É a mesma coisa que você tem hoje funcionando, é a sua API menor. Ponto. É isso que é o microserviço. É a sua API menor, com contexto menor, com funcionalidades menores, com códigos menores, com arquivos menores, mas a forma de funcionar é exatamente a mesma. Né? A gente fica nessa dúvida. Mas o que é o microserviço? Como que eu deployo? É uma coisa, só muda o tamanho. Né? Por isso que ele é micro, né? Não é um serviço, é um micro. E o Nano é a mesma coisa. O Nano pensa no microserviço menor. Então, de vez a gente tem uma pastinha lá com todas as rotas daquele domínio, a gente vai ter, sei lá, um projetinho que vai ter só uma rota, só um post, só um create. Um outro nanoserviço vai ter a parte do get, um outro vai ter a parte do put. Né? Então o nanoserviço é um microserviço menor, mas é a mesma coisa, é uma aplicaçãozinha Node, Java, Spring, Kotlin, por aí vai, que está rodando. Então, e a rede é muito inconfiável, a gente pode perder pacote, pode perder dados, então, cara, a rede é algo extremamente complexo de lidar. Outra coisa, quando a gente chegar nesse ponto aqui de eventos, de banco de dados distribuídos, de local cache, a gente tem o que a gente chama de consistência eventual. Então, eventual consistency, se não me engano. Consistência eventual. O que quer dizer esse consistência eventual? Ele simplesmente, de uma forma resumida, parte do princípio que em algum momento o seu dado vai estar desatualizado. Ponto. Por quê? Porque às vezes o evento não foi publicado, às vezes o evento foi publicado, mas o serviço ainda não ouviu esse evento, não processou esse evento. Né? Então entenda que em algum momento o seu dado ele vai estar desatualizado. Né? Então é basicamente isso que a consistência eventual fala pra gente. Além disso, coisa que a gente poderia falar também, que é o CAP, que eu acho que é o Consistency Availability e o Partition Data, eu acho. O que é esse teorema CAP? Ele é um teorema que eu vou falar em outra aula, mas não, eu vou falar aqui já tá falando tudo. Então, microservice, CAP. Aí, CAP teorema. Eu queria pegar um gráficozinho que a galera desenha, que é muito bom, velho. É isso aqui, ó. Entenda que quando a gente trabalha com uma arquitetura distribuída, a gente não consegue ter os três. É impossível. Tá? Então, partition tolerance, eu coloquei partition data, né? Partition tolerance. Ou seja, a gente tem que escolher ou o serviço vai estar disponível, ou a disponibilidade vai ser alta, e a consistência dele vai ser alta, ou seja, vai estar disponível, os dados vão ser ok, mas a gente não vai ter tolerância à partição. Ou a gente escolhe tolerância à partição e consistência, mas a disponibilidade em algum momento ela não vai estar disponível.
Ou a gente consegue, ou a gente escolhe disponibilidade e tolerância de partição, mas a consistência em algum momento ela não vai rolar. Então, basicamente é isso que o Teorema Capra diz, que a gente só dos 3 aqui, quando a gente utiliza a arquitetura distribuída, só 2 que a gente vai conseguir atender. Um deles a gente não vai atender. Pronto, a gente não consegue atender com a arquitetura distribuída. Então é basicamente isso que a gente fala do Teorema Capra. Bom, agora sim eu acho que a gente falou tudo. Então eu falei de processo, falei de desafios, falei de motivações, falei como que a gente pode migrar, falei o que é um serviço, o que é um monolito, como que a gente migra, quais são as etapas, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, não é bala de prata, processo. Falei da transação, da parte de dados, da parte de serviço, do Fig Pátria, como que split. Gente, eu acho que agora a gente falou tudo que a gente precisava. Bom, se você lembrar de alguma coisa, se você tiver alguma dúvida que eu não consegui responder com esse vídeo, comenta aí no vídeo, que assim que eu puder eu vou dar uma olhada e vou te responder. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então a gente falou um pouquinho aí sobre arquitetura distribuída para o back-end. Então no próximo vídeo eu quero ver se eu falo a mesma coisa para o front-end. Achei que eu ia conseguir falar nos dois, mas esse vídeo vai ficar gigantesco para falar nos dois. Então já está enorme, né? 1 hora e 17 minutos. Então a gente viu ali tudo praticamente sobre arquitetura distribuída. Então microserviço, nanoserviço, monolito, como que a gente faz para splitar, quais são os desafios, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, como que a gente splita a camada de dados, splita a camada de aplicação. Então a gente viu geral aí sobre arquitetura distribuída. Se você gostou, deixe seu like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais vídeos para vocês, mais pessoas estarem vendo os vídeos e receberem ali os vídeos e se beneficiarem com o conteúdo. Se inscreva também, isso ajuda muito, né? Ajuda você, ajuda a mim, né? Você fica por dentro dos novos vídeos que são publicados todos os sábados, das novidades, ajuda muito o canal, ajuda muito a expandir de novo. É muito simples seu like, é muito simples sua inscrição e tem um benefício gigantesco, não só para mim, mas para outras pessoas que você nem sequer conhece. E deixe seu comentário, se faltou alguma coisa, se você concorda, se não concorda com alguma coisa que eu falei, deixe seu comentário, vamos trocar uma ideia, porque é um assunto extremamente longo, extremamente complexo, extremamente extenso, que eu fui falar daqui em 1 hora e 18 minutos. Muito provável eu esqueci de falar alguma coisa, muito provável eu esqueci de abordar alguma dúvida que vocês podem ter. Então manda no comentário aí que eu respondo assim que possível. E como de costume, temos encontro marcado no próximo sábado, caso nada inesperado tenha acontecido, caso nenhum problema aconteceu, caso nada falhou, a gente tem encontro marcado no próximo sábado às 11 horas da manhã. Tchau!